Muito bom dia, meus amados e queridos irmãos. Estamos iniciando mais um devocional, esse momento de comunhão com Deus, com a sua palavra e com você que nos acompanha através das redes sociais. Vamos, nesse momento, orar e rogar as bênçãos do Senhor para a nossa comunhão. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te damos graça por mais um dia e pela oportunidade que temos de estarmos em comunhão com o Senhor, com a sua palavra e com os nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Pedimos, Senhor, a tua bênção para esta comunhão, que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos aí num dia festivo, né? Para mim, para a Elíria, para a nossa família, para o Everton, para a Stephanie. Nasceu, né? A Lívia, por volta das 7 horas da manhã. E louvado seja Deus por estas bênçãos, e eu agradeço a todos que têm orado por nós, e tenho certeza que você se alegra também com esta bênção. E hoje vamos compartilhar a palavra de Deus, não é? Sobre uma coisa importante, não é? Eu creio que você, como eu, e todos nós enfrentamos dificuldades, lutas, e às vezes lutas muito difíceis. Uma coisa importante para nós é perseverar. Há uma promessa do nosso Deus, a vitória. Há uma promessa do nosso Deus, as suas bênçãos. E certamente elas estão adiante de nós. Serão com certeza alcançadas. Nós usufruiremos das bênçãos de Deus. Mas muitos ficam pelo caminho. Apesar de ser uma verdade as bênçãos, apesar de crermos que as promessas se materializarão, muitos ficam pelo caminho. Por isso, uma das coisas que a palavra de Deus nos fala e nos ensina é a respeito da perseverança. Em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo de número 58, olha o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo... Começando de novo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. E esse texto, Paulo usa para falar aos coríntios a respeito da bênção prometida, da ressurreição, da vida eterna, dos galardões, das recompensas. Então, Paulo vai exortar a igreja de Coríntios e dizer, vamos perseverar. Há sim recompensa, há sim bênçãos. Nós as iremos usufruir. Quando nós pensamos desta forma, nós damos passos para frente. E esses passos para frente são dados porque nós cremos nas promessas do Senhor. Quando olhamos para trás e vemos a história, podemos perceber que as pessoas que foram vitoriosas porque perseveraram. Eu sei que muitos fatores conspiram contra a perseverança. Fatores que fizeram com que pessoas desistissem da fé, desistissem da família, desistissem da carreira profissional, desistissem da vida. Fatores que têm poder para nos afastar de bênçãos, que podem nos afastar de celebrações futuras,
como também de forma particular comprometer um futuro vitorioso das nossas vidas. Quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus nos propõe e vemos o passado, podemos dizer que vale a pena confiar. Números capítulo 32, versos de número 10 a 12, olha o que nos diz. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jafoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Observe de uma forma clara o Senhor nos dizendo. Sabe por que Josué e Calebe herdarão as promessas e serão abençoados? Porque eles perseveraram. Por isso é muito importante entendermos e reconhecermos, se Deus não mente e se Ele cumpre as promessas que diz, a nossa parte é ir ao encontro delas, mesmo que para chegarmos até elas demore um tempo. Deixa eu vos falar sobre alguns fatores que podem nos afastar de um caminho de vitória. Fatores positivos e negativos. Deuteronômio 5:32 nos diz: olha, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Vou fazer uma aplicação aqui e usar o positivo para ilustrar situações em nossas vidas que aparentemente são boas, mas que são armadilhas para nos afastar do objetivo de Deus em nossas vidas ou das verdades de Deus. Observe o texto de Deuteronômio: não olhe para a direita, nem para a esquerda. Muitas vezes, fatores positivos nos afastam de bênçãos. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz que Demas amou o presente século. Muitas vezes a vida pode nos oferecer oportunidades e regalias financeiras, bens materiais. Mas quando pensamos em bênção, a Bíblia nos diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Temos que olhar e perceber o que é realmente uma bênção. E quando pensamos em perseverança, estamos pensando em ir em direção a Deus, a sua vontade, as bênçãos de Deus e as bênçãos celestiais. Nós vamos olhar, por exemplo, também Sansão, que se enamorou por Dalila, paixão, amor, mas olha para onde levou esta paixão. Às vezes o homem pode se envolver em paixões e amores que, ao invés de trazer bênçãos para as suas vidas, vão trazer grande destruição. Porque são paixões e amores contrários à orientação de Deus, que diz e mostra o caminho das bênçãos. Às vezes as pessoas se afastam de Deus porque têm a oportunidade de poder. É o que Satanás ofereceu a Jesus Cristo para persuadi-lo a desistir da cruz. Ofereceu os reinos que, dizia ele, lhe pertenciam. Prosperidade financeira, amor,
posições que podem ser usadas para a glória de Deus e podem ser bênçãos nas nossas vidas, mas nos casos citados, tinham o poder de destruição, porque afastavam o homem de Deus e da sua vontade e daquilo que Romanos capítulo 12, verso 2 diz, que é o que é a verdadeira bênção. Mas há também os fatores negativos que fazem com que pessoas não perseverem. Há muitas pessoas que desistiram por não suportarem os problemas e as dificuldades. Fatores negativos que todos nós estamos sujeitos a passar. Observe o profeta Jonas. Deus os riscou da lista de profetas. E por quê? Alimentou em seu coração um sentimento de vingança. Olhou para os ninivitas com ódio e rancor e não aceitava e não se alegrava com o fato de Deus oferecer a eles a oportunidade da bênção, da salvação. Há muitos que estão desistindo da fé por raiva, por ódio. E às vezes há razões para isso. Temos que continuar, apesar de muitas vezes estarmos diante de pessoas que, pelas suas vidas, mostram o quão fútil elas são. Observamos o povo judeu no deserto durante a sua peregrinação. O que os desqualificou para a terra prometida foi o fato de não perseverarem em crerem, em confiarem, escolheram a murmuração. Muitas vezes pessoas não perseveram por causa de pessoas. Em 2 Timóteo 4,14, Paulo vai citar o nome de Alexandre o Latoeiro, que lhe causou muitos males. E há pessoas que desistiram da fé, da igreja, do ministério, por causa de pessoas. Paulo vai nos ensinar que, apesar das pessoas, precisamos continuar, porque estamos andando em direção às promessas, às bênçãos futuras. E não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Temos que olhar para Cristo. Nosso inimigo vai usar tantos fatores positivos quanto negativos para fazer-nos desistir. Há pessoas que, por causa da riqueza, estão se afastando de Deus. Há pessoas que, por causa do poder, estão abrindo mão dos seus valores. Há pessoas, em função dos relacionamentos e dos problemas que eles trazem, estão desistindo da caminhada. Temos que continuar. Porque a salvação, as bênçãos do Senhor nos esperam. Efésios capítulo 4, versículo 14, a Bíblia nos diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Paulo vai dizer, não podemos ser inconstantes. Nós cremos, a fé nos foi revelada, o Senhor nos mostrou o caminho, então precisamos andar nele e irmos em direção àquilo que Deus preparou para nós. Quando nós pensamos que muitos desistem e não perseveram, porque muitos olham para trás e têm saudade das coisas que a Bíblia diz que são más, mas eles ainda pensam
e são iludidos e pensam que são bênçãos. Olhe para a mulher de Ló, olhou para trás, perdeu a bênção. Olha para Lucas, capítulo 9, versículo 62, e Jesus diz que ninguém que lança a mão do arado olha para trás. Nós não andamos para frente porque olhamos para trás. Filipenses 3:8, Paulo vai dizer que não estava mais preso às posições e riquezas passadas. Ele entendia que existia diante dele uma bênção maior. Ele abriu mão de tudo para perseguir este alvo. Nossa visão deve ser olhar para frente. Provérbios 4:25, os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. E quando eu falo para frente, é olharmos para Cristo, para o céu. Ali estão as bênçãos, ali está a verdade. Devemos olhar para Cristo e suportar. Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Devemos nos manter firmes, devemos perseverar. É difícil, o momento que passamos é de grande desafio. Há inquietações, mas Deus prometeu-nos abençoar, prometeu-nos galardoar, prometeu-nos salvar, prometeu-nos suprir. O que nós precisamos fazer é aquilo que ele disse a Josué no capítulo 1, versículo 7. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quando pensamos em perseverança, não podemos deixar de entender perseverança igual a obediência. Obedecermos o Senhor, crermos no Senhor, confiarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, nos levará à vitória. A perseverança é quando olhamos de lado, para a direita ou para a esquerda. É quando deixamos de ver o Senhor, de seguir o Senhor, de obedecer o Senhor. Não faça isso. É difícil, o caminho é estreito e espinhoso, mas nos leva para o céu. É difícil, é espinhoso, mas mantém-nos em comunhão com Deus. É difícil, mas nos livra do inferno e nos leva ao céu. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração nesta manhã, e que você possa decidir nesta manhã perseverar. Perseverar em obediência ao Senhor. Que você possa decidir crer nas suas promessas. Elas vão acontecer. Com certeza, porque o Deus que prometeu não mente. Amém? Ó Senhor, te damos graça, pois podemos olhar na nossa história, na história passada, que o Senhor é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Às vezes olhamos para a direita e para a esquerda e há coisas que nos inquietam. O inimigo de nossas almas procura de todas as formas nos afastar do Senhor e da sua vontade. Nos ajuda nesta manhã a decidirmos por perseverar. Ó Pai, nos livra das tentações e de tudo que tem o poder de nos afastar do Senhor. Nos ajuda nesse momento, Senhor, a sermos obedientes ao Senhor. Que a tentação que vem das vaidades, da ganância, das paixões terrenas, sejam afastadas de nós e que nos aproximemos mais da sua palavra, da sua verdade. É a nossa oração e a fazemos
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Obrigado por estar conosco. Se você foi abençoado com esta mensagem, dê o seu like. Se você entenda que pode abençoar outros, também compartilhe. Obrigado você que já faz parte do nosso grupo aí, não é? Aqui do YouTube. Se você ainda não faz parte, se inscreva. Cremos nas promessas do Senhor. E ele diz que quando nós somos fiéis ao Senhor, nós veremos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E nós havemos também de ver a paz em Israel. Como o Senhor é fiel, há de cumprir as suas promessas. Glória seja dado ao nome do nosso Deus. Um abraço e um bom dia para todos vocês.